Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso dia 28 de março do nosso estudo do livro de Provérbios. E uau, gente, parece que começamos ontem, mas já estamos juntos há 28 dias e cada dia aprendendo um pouco mais sobre a palavra da sabedoria, sobre a palavra da inteligência, sobre a palavra do entendimento. E temos acessado conhecimentos poderosíssimos para estarmos a cada dia mais sábios na condução de nossas decisões. E hoje vai ser uma bênção, eu tenho certeza que o aprendizado de hoje também será excepcional, então venha comigo. Vamos começar a leitura aqui no verso 1 do capítulo 28 de Provérbios, e diz assim: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. O homem honesto, o homem justo, o homem correto, ele tem uma valentia. Por que ele tem essa valentia, Zandra? Porque ele é seguro, porque ele sabe que não está devendo nada. E porque ele não está devendo nada para ninguém, ele não precisa temer. Ele não precisa temer o mal, ele não precisa temer as circunstâncias, porque a segurança dele não está nele, mas está no Senhor Criador. E por isso ele se sente seguro, valente. Mas os maus, eles fogem, eles correm. Por quê, Zandra? Porque eles sempre têm algo. Tem algo a temer, tem algo que eles fizeram errados, eles podem ser descobertos de alguma forma. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas, quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Quando a nação ela está estabelecida, ela tem uma liderança firme, ela tem uma liderança fortalecida, ela tem uma liderança inteligente e ela não se abala. Mas enquanto a nação não encontrar uma liderança fortalecida, uma liderança que realmente faça a diferença, possa agregar valor, possa construir, possa contribuir, o que acontece? Então ela fica o tempo inteiro mudando de governo. Ela não consegue ter um governo alicerçado e estabelecido. Por isso precisamos sempre estar orando e estar pedindo a Deus sabedoria sobre os líderes da nossa nação, para que o Senhor levante as pessoas corretas, as pessoas realmente justas, para que toda a nação possa prosperar. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. O pobre que explora as pessoas ainda mais humildes do que eles, que têm a mesma condição ou menor do que eles, então eles são vistos assim, como alguém que existe para a destruição. Não consegue construir, não consegue contribuir, não consegue colaborar, não consegue fazer a diferença. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Mas quem lhe obedece está contra eles. Perceba, quando eu e você decidimos seguir os ensinamentos do Criador, quando nós decidimos ter o Criador como nossa referência, como nosso modelo, como nosso exemplo, então o que acontece? Então estamos do lado dos bons. Porque se agirmos de maneira contrária, então estaremos no lado mau, no lado ruim. Porque qualquer outra referência que vier de encontro, que vier contra os princípios do Criador, então estão ferindo esse verso que diz que respeitarmos a lei de Deus nos coloca do lado dos bons. Então precisamos ter como referência as leis de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos do Criador. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Aqueles que procuram conhecer a vontade do Senhor, aqueles que têm o Criador como uma referência, como modelo, como um exemplo, essas pessoas sabem o que é justiça. Por que elas sabem o que é justiça, Zandra? Porque elas vivem a justiça. Porque quando elas são, de alguma forma, julgadas, criticadas, traídas, enganadas, então a justiça de Deus vem e age em favor delas.
age em favor dessas pessoas. Então essas pessoas sabem o que é justiça, porque vem a poderosa mão do Criador trazendo para elas a justiça diante das situações que elas enfrentam. Porém, os maus nem sabem o que é isso. Os maus nem conhecem. Os maus não acessam a verdadeira justiça. O verso 6 diz: é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Ou seja, ele ficou rico, ela ficou rica, mas o que levou ela ou ele à riqueza foi a desonestidade. Pessoas foram enganadas, pessoas foram, de alguma forma, seduzidas para o erro, traídas, roubadas. Então, se a prosperidade dessa pessoa, a riqueza dessa pessoa é fruto de uma desonestidade, existe um alerta aqui na palavra que diz assim, ó, é melhor então que você seja pobre, mas seja honesto. Seja honesto. Então perceba a grandeza que é a honestidade na palavra de Deus. A grandeza que a honestidade significa na palavra de Deus. O moço, o jovem que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. O jovem que obedece o que a palavra de Deus diz, então ele agrada o coração de Deus. Ele alegra o coração do Criador. Mas aquele que anda com mais amizades, com mais influências, ele não só desagrada o coração do seu Criador, mas acaba também se tornando uma vergonha para o seu pai, uma vergonha para a sua mãe. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Zandra, quer dizer que então emprestar a juros é pecado? Entenda o que esse verso quer dizer. Esse verso nos fala sobre os juros, o empréstimo com juros altos, explorando. Então perceba, é porque você vê a necessidade da pessoa, vê que a pessoa não tem outra saída, não tem outra alternativa, a pessoa está desesperada precisando de dinheiro, e aquela pessoa que tem o dinheiro, ela oferece o seu dinheiro em prol quê? De explorar a dor daquela pessoa, de explorar o momento difícil daquela pessoa. Por isso ela coloca os juros lá em cima, para quê? Para ela ter muito ganho nesse empréstimo, para compensar ela, para ela enriquecer às custas da exploração de alguém, porque alguém estava num momento muito difícil e não encontrou outra alternativa a não ser recair ou recorrer àquele empréstimo. Esse tipo de empréstimo é pecado. Esse empréstimo com juros altos é pecado. Então, assim, cuidado quando você perceber que alguém está passando um momento muito difícil e precisar de você, e você puder de alguma forma ajudar essa pessoa, puder de alguma forma emprestar, abençoar, ajudar de qualquer maneira, nunca coloque nesse empréstimo, nessa sua doação, nessa sua entrega, um preço alto para essa pessoa pagar. Por quê, Zandra? Porque você estará pecando e atraindo para você a justiça de Deus em favor daquela pessoa que estava passando pelo momento difícil da vida dela. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. As pessoas que conhecem, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós acessamos a sabedoria, a palavra da sabedoria, e nós desprezamos, então Deus já não escuta as nossas orações. Já não escuta as nossas orações. Como assim, Zandra? Digamos que alguém chega para você e diz assim para você, olha, não beba isso, porque algumas pessoas beberam e passaram mal. Então não beba. Aí você tá vendo o copo ali diante de você, você vê várias pessoas ali sofrendo, várias pessoas estão passando mal porque beberam aquele líquido, você olha e ainda assim você vai lá e bebe. Ou seja, eu não estou valorizando o conhecimento que chegou até mim. Chegou o conhecimento, não faça isso. Isso vai te fazer mal. Olha ali o exemplo.
Olha ali o resultado daquelas vidas, daquelas pessoas. Então não faça isso. Aí a pessoa vai lá e faz. E depois que faz, diz, agora eu quero ver, agora Deus vai me abençoar. Deus nem essa oração vai ouvir. Nem essa oração vai ouvir. E no cenário que estamos vivendo aí, de pandemia mundial, imagina aí alguém que chega e faz assim, olha, não tem risco nenhum não, menina, esse negócio da pandemia, vai todo mundo de máscara, vamos se misturar, vamos se juntar, vamos aglomerar, porque nenhum mal vai nos acontecer, Deus nos proteja, nem essa oração Deus vai ouvir. Por quê? Porque Deus despreza as orações em que as pessoas não obedecem os direcionamentos, os ensinamentos, as verdades. Então, se o conhecimento chegou até você, cabe a você obedecer, acessar esse conhecimento e praticar esse conhecimento. Cabe a mim acessar esse conhecimento, tocar nesse conhecimento e praticar esse conhecimento. Imagina comigo um aluno na sala de aula onde o professor ensina algo e ele não pratica. Se ele não praticar, aquele conhecimento vai se perder, vai se esvair. Ele não vai conseguir praticar na vida dele, fazer a diferença. Então, Deus, ele vai ouvir essas orações se ele vê que você tem compromisso com aquilo que você acessa. O conhecimento que você acessa, a verdade que você acessa, o direcionamento que você acerta, ele deve ser aquilo que vai reger as suas ações. Aquilo que vai reger as suas atitudes. Naturalmente, quando eu ensino, por exemplo, alguma coisa à minha filha, ela já pode usar isso contra mim. Às vezes ela usa, mãe, você ensinou isso? Então, mãe, olha lá, hein? Tá escrito lá em Provérbios, você lembra? Eu falo, minha filha, eu lembro, me perdoe. Me perdoe. Por quê? Porque se eu permitir que o conhecimento acessasse a ela, então ela entende, eu quero aplicar esse conhecimento, eu preciso aplicar esse conhecimento. Agora, eu também tenho entendimento de que eu posso ajudar pessoas a aplicar esse conhecimento. O que não pode acontecer é acessarmos o conhecimento e desprezarmos. Porque se a gente despreza o conhecimento, o que acontece? O Criador despreza a nossa oração. Despreza a nossa oração. Por quê? Porque a gente se comporta como se não soubesse, mas na realidade nós sabemos, nós conhecemos e conscientemente estamos quebrando o ensinamento, a orientação. Então não faça isso, não despreze todo o ensinamento que você tem acessado. Peça a Deus graça, sabedoria, para quê? Para que possamos sempre estar buscando a retidão, buscando acertar, buscando reconhecer. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Quem engana uma pessoa honesta, pega uma pessoa honesta, uma pessoa que nem imagina, prepara um mal para ela, uma cilada, uma armadilha, uma situação para que ela seja tentada a cair. Se ela cair nessa tentação, a pessoa que armou também vai cair numa cilada semelhante àquela. Mas se ela resistir àquela tentação, se ela resistir àquela provação, então ela será recompensada. Então ela será recompensada. Eu lembro quando eu estava noiva do meu esposo e a gente ia ter uma saída, um passeio depois do encontro que nós estávamos. E aí uma amiga minha, uma amiga entre aspas, me colocou no carro com outras pessoas pra gente fazer um passeio. Vamos no restaurante, vamos dar um rolê, vamos fazer alguma coisa, vamos lá. E da hora que eu entrei no carro até todo o período que nós passamos naquele restaurante, foi essa amiga minha, entre aspas, tentando me induzir a romper o meu noivado e iniciar um relacionamento com um dos rapazes que estavam lá. O tempo inteiro, olha como ele é bonito, Zandra, você já reparou? Você já viu o jeito dele? Olha como ele pega essa cara. Você viu como ele cuidou de você? Você viu como ele se importou com você? Você viu como ele pediu, ele passou o cardápio pra você, perguntando o que é que você queria? Você viu como ele é uma pessoa, como ele que é? E eu vi que toda aquela noite foi gerada uma armadilha, uma proposta para que eu ficasse confusa a respeito do meu noivado. E se eu não estivesse firme, talvez eu tivesse caído
e tivesse me arrependido e não tivesse a oportunidade de ter instituído o meu casamento e a minha família. Então perceba, nós precisamos estar o tempo inteiro atentos, porque às vezes a proposta que vem para enganar uma pessoa honesta é de um amigo, entre aspas. É de uma amiga, entre aspas, e começa a te apresentar situações ou contextos em que você pensa que aparentemente é interessante. Nossa, é mesmo, eu nunca tinha reparado isso. E quando você perceber sutilmente, você pode ser enganado. Mas saiba de uma coisa, se você não cair nessa armadilha, se você não cair nessa tentação, se você ficar firme, a sua recompensa virá do Senhor. É o próprio Criador que vai arrancar você dessa situação e vai te dar o livramento. E vai te dar a vitória e vai te entregar essa vitória. Então muito, muito cuidado, porque tem pessoas que vêm, sim, tentando enganar a pessoa honesta. Mas essas pessoas, elas pagarão um preço. Elas cairão na própria armadilha que elas criam. Verso 11 diz: os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre, que é inteligente, os conhece muito bem. Tem pessoas que são desprovidas de recursos financeiros, mas que têm sabedoria, que tem inteligência, que assim como eu e você aqui, está meditando em provérbios, está acessando a inteligência, está acessando a sabedoria, está acessando o entendimento, e que às vezes pode estar servindo um rico, pode estar servindo a mesa do rico, limpando a casa do rico, e naturalmente eles conversam e pensam assim: essa pessoa que não ligue não, ela não está entendendo. Ele não está entendendo, mas na realidade a Bíblia já diz: tem alguns pobres que são inteligentes e conhecem muito bem os alinhamentos dos ricos, as discussões dos ricos. Eles têm entendimento. Eles não escancaram isso, mas eles têm o entendimento. Porque o entendimento, ele não vem... a própria sabedoria, a sabedoria em sua essência, ela não vem somente e exclusivamente dos nossos estudos científicos, mas vem muito e de uma forma poderosa e grandiosa do próprio Criador sobre nós, do próprio Criador para nós. Então ele é a própria sabedoria. Então ele faz com que eu e você, que recebemos a sabedoria vinda do Criador, entendamos situações que talvez sábios, estudiosos, não consigam entender, não consigam enxergar. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Se um bom governa, todo mundo se alegra, todo mundo fica feliz. Uau, que vitória! É fulano que vai ser o nosso líder, é fulano que vai cuidar da nossa nação, é fulano que vai cuidar da nossa empresa. Uou, que maravilha! Essa pessoa que vai ser o nosso líder aqui no processo, que coisa boa! Mas se for uma pessoa que tem um coração ruim, então as pessoas temem. As pessoas pensam: o que será de nós? O que será de nós com essa pessoa na liderança? Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Esse verso é muito poderoso. Provérbios 28, verso 13. Ele é muito poderoso. Ele diz que quem esconde os seus pecados não tem sucesso na vida. Então imagina comigo que eu posso fingir para você que eu sou uma pessoa sem pecado. E se eu fizer isso, eu não tenho sucesso, eu não alcanço o sucesso. O sucesso não acontece na minha vida. Qual é o contexto, Zandra, em que o sucesso alcança a minha vida, em que o sucesso alcança a sua vida, em que o sucesso nos alcança? O contexto em que nós reconhecemos o nosso pecado e nós confessamos ele, buscando misericórdia, buscando favor e, enfim, abandonamos o nosso pecado. Então existe um processo. O primeiro passo desse processo eu não posso esconder. Zandra, por que eu não posso esconder o meu pecado? Porque o Criador vê, em qualquer hipótese, em qualquer situação, em qualquer contexto,
Ele vê e Ele sabe de todas as coisas. Mesmo quando você está sozinho, no seu oculto, nos seus pensamentos, num lugar trancado, escondido, ainda assim o Criador, Ele sabe de todas as coisas. Então você não consegue esconder o seu pecado do Criador. Então a primeira coisa que você precisa entender e praticar na sua vida é: o meu pecado precisa estar transparente diante do Criador. Eu preciso colocar diante do Criador. E como eu coloco diante do Criador, Zandra, partindo para o segundo passo, que é o quê? Confessando. Eu preciso confessar o meu pecado ao Criador. É dizer: Senhor, eu tô pecando nessa área, tem sido difícil para mim, tem sido desafiador para mim, está exigindo demais de mim, mas eu quero te pedir, Senhor Criador, me ajuda, que é o terceiro passo. Confessa e abandona. Senhor, me ajuda, eu quero abandonar esse pecado. Eu quero largar esse pecado, eu quero largar esse comportamento, eu quero largar esses pensamentos que eu tenho tido, eu quero largar esse engano que eu tenho provocado para alguém que eu amo, eu quero parar com essa traição, eu quero parar com essa mentira, eu quero parar, é você confessar diante do Criador e dizer: Senhor Criador, o cenário que eu estou é esse, mas eu quero dizer diante de Ti que eu quero abandonar, eu quero abrir mão desse pecado. Eu quero dizer não para esse pecado. Eu quero abandonar de uma vez por todas. Por que, Zandra? Porque quando você é transparente diante do Criador, quando você confessa o seu pecado diante do Criador, Ele te dá força, Ele te dá tudo que você precisa, a estratégia certa, a maneira certa, o escape certo, para que você possa abandonar esse pecado e ser, enfim, livre. E ser, enfim, livre. Livre. A liberdade de Deus é algo que não tem como comparar. Não existe nada nessa terra que possa se comparar a uma alma livre. A uma alma livre, ela se expressa porque ela sabe que não teme nada. Ela sabe que não teme nada. Se você conversar com alguém que tem certeza plena e absoluta de sua salvação, uma pessoa que sabe que tem um coração reto, que tem um coração justo, que não está devendo nada a ninguém, que não está enganando ninguém, que não tem nenhuma mentira escondida, e essa pessoa passa por um momento difícil da vida ou está prestes a morrer, você percebe que ela tem paz. Por que ela tem paz mesmo nos últimos dias da sua vida, Zandra? Porque ela sabe que ela terá um bom fim. Por que, Zandra? Porque essa pessoa, quando ela pecou, ela reconheceu, ela confessou e ela abandonou aquele pecado. E a Bíblia diz que quando você abandona o pecado, você encontra em Deus o quê? Misericórdia. Quando você abandona o seu pecado, você encontra em Deus a graça. Quando você abandona o seu pecado, você encontra em Deus tudo que você precisa para você seguir a sua vida e encontrar a paz, e encontrar a segurança, e encontrar a tranquilidade, e encontrar a alegria de viver. A alegria que independe das circunstâncias, a alegria que independe da situação, a alegria que independe da pandemia, do coronavírus, de qualquer problema que você tenha que enfrentar, porque você sabe em quem você pode confiar. Você sabe em quem você pode confiar. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Tema ao Senhor para que você encontre a felicidade. A felicidade é algo que não se consegue descrever, é algo que vem de dentro, não é de fora para dentro. A alegria muitas vezes depende de algo externo, mas a felicidade, ela vem de dentro de você. E quando você teme ao Senhor, quando você ama ao Senhor, quando você reconhece Ele como a maior autoridade na sua vida, então você encontra a felicidade. A felicidade está no Senhor. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O povo tem medo, o povo teme. Um leão feroz está solto, um urso feroz está solto. Então o povo vive como, Zandra? O povo vive escondido, o povo vive com medo. Mas quando quem reina na sua vida é o Senhor Criador, então você não precisa ter medo. Você pode confiar. Você pode confiar que o Senhor está com você. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade
governará por muito tempo. Quando Deus levanta líderes que são honestos e que são justos, esses líderes governam por muito tempo. Por muito tempo. Eu já vi casos de líderes quererem abrir mão do cargo e dizer, gente, tá na hora de eu sair, tá na hora de vir outra pessoa assumir o meu lugar e tal, para eu descansar um pouco. As pessoas, não, por favor, fique aí. A gente faz questão de ser liderado por você. Porque um líder honesto, um líder justo, um líder correto. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. O assassino, quanto mais pessoas ele mata, rapidamente, a vida dele também será tragado. E por que não fazê-lo parar, Zandra? Para que você não corra o risco. Existe um risco atrelado a isso. Por quê? Porque ele está caçando a própria morte. E ele não tem compaixão de ninguém. Ninguém que cruza o seu caminho. Quem é honesto tem segurança. Mas quem é desonesto logo fracassa. Logo é descoberto. Logo alguma coisa é escancarado. Logo a verdade chega. E aquela pessoa é desmascarada. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Quem cultiva a sua terra, quem sabe cuidar daquilo que o Senhor te deu. Eu venho sempre falando com vocês e compartilhando com vocês sobre a mordomia, sobre cuidar daquilo que Deus te entregou com carinho. Você terminou de usar alguma coisa, vai lá, guarda, cobre, não deixa a poeira tomar conta, cuida direitinho, cuida das páginas do livro ali, ó, com cuidado, cuida da sua cozinha, da sua casa, dos seus móveis, limpa a sua casa, ama a sua casa. Quanto mais você cuida, mais você tem. Fartura você tem. Mas quando você não cuida, deixa de qualquer jeito, então você começa a ser pobre, a se tornar uma pessoa pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Zandra, quer dizer que eu querer enriquecer rápido é pecado? Não. Não é esse tipo de riqueza. Esse verso aqui, quando ele fala quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo, está atrelado a um enriquecimento ilícito. Ilícito. É quando alguém chega, faça isso aqui que você vai ficar rico rapidinho. Ó, tem um serviço aqui para você fazer que você vai ganhar dinheiro, viu? Vai ganhar dinheiro. Aí você vai lá e faz. E sabe que é algo incorreto. Sabe que é algo errado. Sabe que é algo enganoso. Então, esse tipo de comportamento leva a pessoa a ter que pagar um preço. Leva a pessoa a um castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. É triste a gente saber disso, mas acontece, infelizmente. Juízes que receberam uma autoridade para serem aquelas pessoas justas e corretas, para inocentar o inocente e punir o culpado, muitas vezes são seduzidos por propostas financeiras e acabam fazendo o contrário. Essas pessoas pagarão um preço. Essas pessoas pagarão um preço. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Tem tanta pressa, ele quer tanto enriquecer que ele nem percebe que está perdendo tudo que ele construiu. Muito cuidado com a ganância. Sempre peça ao Criador para te ajudar a não, que a ganância nunca suba o seu coração, mas que você sempre tenha um coração doador. Sempre queira ajudar as pessoas, queira de alguma forma contribuir e fazer a diferença na vida das pessoas. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Corrija uma pessoa e amanhã, no futuro, ela vai reconhecer isso, vai dizer, meu Deus, que maravilha. Que bom que minha mãe me corrigiu naquela situação. Poxa, que bom que meu pai
me corrigiu naquela situação. Que bom que aquele chefe meu me deu essa orientação. Que bom que aquela professora foi tão dura comigo naquela situação. Que bom que, independente de quem seja, mas se alguém te corrigiu lá atrás, talvez você não tenha entendido, com o passar do tempo, você percebe o grande ganho. E acredite, aquela correção, ela fica muito mais tempo eternizada em nossa memória do que o próprio elogio e reconhecimento. Por que, Zandra? Porque quem me corrige quer o meu bem. Quem me corrige quer me ver melhorar, evoluir, desenvolver algo que eu ainda estou em processo. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. E quantos casos nós já vimos, né? De filhos ir lá na bolsa da mãe, na bolsa do pai e roubar o dinheiro do pai, o dinheiro da mãe, a joia do pai, a joia da mãe. Isso diante de Deus. Deus olha para esse filho, Deus olha para essa filha como um ladrão de banco, um ladrão, um profissional do roubo. Deus não tem nenhum tipo de misericórdia, achando, tadinho, tão inocentezinho, não. Deus vê essa pessoa como um ladrão. Então nunca toque no dinheiro da sua mãe, do seu pai, no bem da sua mãe ou do seu pai. Sempre peça para o Senhor que eles prosperem, que eles abundem nessa vida. Para quê? Para que ele tenha o prazer, o teu pai tenha o prazer, a tua mãe tenha o prazer de abençoar você, de entregar você. Ensine também isso aos seus filhos. Para quê? Para que eles aguardem o momento certo de receberem a recompensa dos seus pais, a bênção dos seus pais. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. A pessoa que só pensa em si, ela sempre gera um problema. É um ciúme aqui, é um ciúme ali, é uma preferência aqui. Esse lugar meu é melhor, essa ocupação minha é melhor, essa cadeira minha é melhor. E o tempo inteiro busca de alguma forma ter um benefício diante das pessoas. Por isso ela sempre causa um problema. Mas quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia no Senhor terá vitória. Quem confia no Senhor vai vencer, independente das circunstâncias. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Não confie no seu próprio braço, não confie na sua própria força. Sempre confie na força do Senhor. Sempre confie na força do Senhor. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Mas quem faz de conta que os pobres não existem, será muito amaldiçoado. O pobre está aqui diante de mim, uma pessoa está diante de mim, precisa da minha ajuda. Eu tenho, e eu digo que não tenho. Eu posso ajudar, e eu digo eu não posso. Tem gente que fala assim, minha amiga, meu amigo, se eu tivesse, tava na sua mão. E é uma dura mentira, porque ele tem, mas ele não quer te ajudar. Ela tem, mas ela não quer te ajudar. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Por que, Zandra? Porque essas pessoas estão vistas pelo Senhor como amaldiçoadas. Amaldiçoadas. Então, se você tem e pode fazer alguma coisa, faça. Zandra, mas essa pessoa não vai poder fazer nada por mim. A sua recompensa não virá dela. A sua recompensa não virá dele. A sua recompensa virá do Criador. Do Criador. E o último verso diz: quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Por que, Zandra? Porque se o mal estiver à frente de um povo, então até as pessoas honestas acabam sofrendo por conta das ações daquela pessoa má. Mas se uma pessoa do bem, ela assume o governo, então todas as pessoas são abençoadas por conta dessa pessoa que faz o bem. Assim é na sua casa, assim é na minha casa, na nossa família. Se nós, pai, mãe, que somos líderes do nosso lar, se nós somos corretos, se nós somos honestos, se nós buscamos uma vida justa diante do Criador, toda a nossa família é abençoada.
toda a nossa casa é abençoada. Mas se alguém nesse lar que está cometendo situações injustas, situações erradas, caminhos que direcionam para o mal, infelizmente, a família poderá pagar um preço por essa pessoa. Aí talvez você diga, Zandra, mas eu passo por isso na minha casa, o que é que eu faço, Zandra? A única coisa que resta é o quê? Orar. Orar, fala com o Criador e pede para que essa pessoa que tem trilhado caminhos errados tenha um encontro real, um encontro verdadeiro com o Criador. Para quê? Para que a bênção do Senhor possa habitar nessa casa e nessa casa possa haver o quê? Abundância, prosperidade, bênção de Deus. E acredite, não há nada impossível para o Criador. Não há nada difícil demais para o Criador. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele tinha 2 irmãos. Um irmão, ele bebia demais. O tempo inteiro, sempre que eu conversava com ele, encontrava ele, era aquele cheiro de bebida no falar dele. O tempo inteiro, ele gostava muito de festa, muito desses movimentos todos. E o outro irmão, ele é todo quietinho, todo manso, todo suave. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, ô Zandra, vamos orar, porque meus irmãos vão se converter. E eu pensava assim, esse aqui, o mansinho, rapidamente ele virá. Mas o outro, do jeito que ele bebe, é muito difícil que ele abra a mão da bebida. Só que o nosso julgamento, o nosso olhar é totalmente diferente do olhar do Criador. Parece que o Criador ouviu aquele pensamento meu e ele rapidamente fez, Zandra, pois eu vou te mostrar quem eu sou. E aí Deus pegou justamente aquele que eu falava assim, esse vai ser muito difícil. E rapidamente ele foi e teve um encontro real com Deus, tão poderoso, tão maravilhoso. Deus transformou a vida dele e hoje ele sempre vai semeando a palavra na vida desse outro irmão, para que um dia esse outro irmão também possa se render aos pés do Senhor. Então perceba comigo, não é o meu julgamento. Não é o seu julgamento. Por quê? Porque Deus não vê os comportamentos somente. Ele vê também os comportamentos. Mas Ele vê principalmente o nosso coração. E Ele sabe o que está no coração das pessoas. Então, pode ser que eu e você se surpreenda. A Bíblia diz que no final, nós seremos surpreendidos. Porque pessoas que nós nunca imaginávamos estarão salvas. E pessoas talvez que nós achávamos que já estavam salvas, não sejam. Então não julgue as pessoas pela aparência. Não julgue pela aparência. Entenda que se essa pessoa tem um encontro real com Deus, é suficiente para a vida dela ser totalmente transformada. E o nosso papel é tão somente orar e pedir ao Criador que venha e que transforme a vida da nossa família, do nosso lar, dos nossos amigos, das pessoas que nós queremos ver vivendo uma vida reta, uma vida justa, uma vida honesta, porque nós sabemos que se uma pessoa alcançar essa graça, essa misericórdia, então toda a sua família será abençoada. Para a gente fechar, o Senhor me fez lembrar aqui de uma história da Bíblia, a história de Rebeca. E Rebeca estava trabalhando no poço, tirando águas, e veio um servo do Isaac, que seria um pretendente para ela se casar. E o Senhor, ele fala com o Senhor no seu coração e fala, Senhor, se essa jovem retirar água, não só me oferecer água, e não só a mim, mas também a todos os meus camelos, então essa será a mulher ideal para o meu Senhor, para o meu chefe, para o meu líder. E aí, quando ela vê aquele homem, ela oferece a ele a água e ela, pessoalmente, ela tira e dá de beber para todos os seus animais. E uma coisa muito interessante que acontece com ela é que ele conta para ela que tem um casamento para ela com o seu chefe, com o seu gestor, e é em outra nação, em outro lugar, e que ele gostaria muito que ela aceitasse isso, porque ele foi com essa missão para lá. E quando ele conta para ela, ele entrega para ela tesouros. Ele entrega para ela alguns presentes em ouro. E esses presentes em ouro, ele não entrega só para ela. Ele entrega para sua mãe, ele entrega para seus irmãos. E observe, quando uma pessoa é abençoada, essa bênção se estende pela sua família.
E o que é que aconteceu? Rebeca chegou para sua família, ela chegou com uma riqueza que ela recebeu que não era só para ela, mas se estendeu para a sua família. Então a sua mãe foi abençoada, seu irmão foi abençoado. Então todo mundo na sua casa vai ser abençoado. A sua filha vai ser abençoada. O seu filho vai ser abençoado. A sua mãe vai ser abençoada. O seu pai vai ser abençoado. Seu esposo vai ser abençoado. Sua esposa será abençoada. Seus irmãos serão abençoados. A bênção é para sua família. A bênção é para sua família. Se você tocar nessa bênção, essa bênção vai se expandir por toda a sua casa. Então, qual o meu papel? Qual o seu papel? Orarmos por nossa família. Para quê? Para que a nossa família seja alcançada com essas bênçãos. E que quando nós sejamos abençoados, essa bênção, esse ouro, essa prata, essas preciosidades também alcancem a vida de toda a nossa família. Amém? Então, vamos orar. Eu quero convidar você a repetir essas palavras junto comigo. Diga comigo assim: Senhor Criador, hoje é o dia 28 de março de 2021. E hoje estudamos e acessamos os provérbios do capítulo 28 da Bíblia Sagrada. E nesse estudo, nós acessamos muito aprendizado. E um dos aprendizados que entendemos essa noite é que se eu confessar o meu pecado diante do Criador e abandoná-lo, então a graça do Senhor virá poderosa sobre a minha vida. Eu aprendi que se eu buscar retidão, se eu buscar ser uma pessoa justa, essa bênção que alcança a minha vida também alcançará a minha casa, alcançará a minha família. Então, Senhor, eu te peço, me ensine e me ajude a orar por todas as pessoas que eu amo e que eu quero que vivam uma vida reta e justa, para que a minha casa seja uma casa de bênção, para que o meu lar seja um lar de bênção, para que tudo que eu fizer seja uma bênção na minha vida e na minha casa. Diga comigo assim: sabedoria, venha para mim. Inteligência, venha para mim. Entendimento, venha para mim. Que palavras sábias possam brotar dos meus lábios todos os dias da minha vida. Que todas as palavras que fluírem dos meus dedos, quando eu tocar no meu celular, quando eu tocar no meu computador, quando eu tocar em qualquer eletrônico, quando eu pegar uma caneta e um papel para escrever, que tudo que brote dos meus dedos, das minhas mãos, para eternizar algo nesse mundo, que seja vida, que brote vida de mim. Senhor, que todas as decisões que eu tomar na minha vida não sejam regidas somente pela minha vontade, mas que todas as decisões que eu tomar na minha vida sejam regidas e inspiradas pelo Senhor Criador. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por todas as pessoas que estão sofrendo por conta do coronavírus, por conta da pandemia. Meu Deus, que o Senhor possa curar agora. Curar todas as pessoas, Senhor, que estão sofrendo com coronavírus, com os sintomas do coronavírus. Algumas pessoas que têm dificuldade de respirar, que têm sentido muita febre, muito desconforto, muito cansaço, muita fadiga. Meu Deus, que o Senhor possa ir com a tua cura agora ao encontro dessa pessoa, meu Deus. Ao encontro dessas pessoas que estão precisando da saúde nesse momento, Pai. Que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa levar a saúde para essas pessoas em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa levar provisão financeira para aqueles que precisam, provisão emocional para aqueles que precisam,
equilíbrio em seus relacionamentos, na harmonia no lar, na casa, nos negócios, no trabalho. Paz, segurança. Senhor, o Senhor sabe das necessidades de cada pessoa. O Senhor sabe das necessidades de cada pessoa que está comigo agora ao vivo, nessa live. O Senhor conhece as necessidades de cada pessoa que está assistindo agora essa live gravada. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada pessoa. As nossas necessidades possam ser supridas pelo Senhor, porque o Senhor sabe do que nós precisamos. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar esse cenário, para nos trazer de volta à liberdade. Sabemos, Senhor, que toda essa crise vai passar e nós nos lembraremos de que o Senhor esteve em todo o tempo nos guardando e nos livrando. Obrigada pela tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Uhul! Vamos lá, gente. Fechamos mais um dia, 28 de março. Que bênção, mais uma vitória, mais um capítulo fechado de Provérbios. A gente se encontra amanhã aqui no Instagram, 18 horas, para nós lermos o capítulo 29 de Provérbios. E já já estamos fechando o nosso propósito e com certeza fecharemos mais inteligentes, mais sábios, com mais entendimento para trilharmos novos caminhos que vão surgir na nossa vida a partir do dia 1º de abril. Eu já estou com expectativa e eu tenho certeza que você também. Um beijo no seu coração. Deus abençoe sua vida e sua família. Até amanhã. Tchau, tchau.